Na prática, pessoal, o tubo aberto ele tem uma restrição aqui, mas continua tendo passagem de ar, certo? Se tu for ver o desenho na apostila, o cara faz o tubo aberto com uma restrição. Então, de fato, o tubo aberto, na prática, ele tem uma restrição. Mas é muito raro essa restrição ser feita ali. Tá? Então, eu desenho ele como se as duas extremidades estivessem inteiramente abertas. E é possível fazer isso acontecer. Só que, para facilitar a formação da onda estacionária, geralmente a gente bota um bloqueio parcial. Mas para que o tubo seja chamado de fechado, um dos lados tem que ser totalmente fechado. Não pode passar. Tá, pra mim fazer tipo, essa experiência, eu gosto de pôr a mão. Se tu quiser fazer tubo fechado, tu pode colocar a mão aqui, vai mudar a maneira da... Se tu faz experimento assim e tampa um dos lados, muda a posição do montinho, tu acredita? Loucura, né, cara? Calma que tem mais ainda, olha só. Quando tu aumentou um pouco a frequência que gerou isso, o monte se espalha e a poeira volta a ocupar boa parte do tubo. E aí aumentou a frequência um pouco mais. De repente, cara, não dá pra acreditar. A poeirinha se acumula em duas montanhas. Duas, o resto fica limpo. Pô, eu só posso estar entendendo que aqui o ar está vibrando, por isso que limpou a poeira. Aqui o ar está vibrando e vibrando. E aonde tem esses acúmulos de poeira, a única suposição razoável é que o ar está tão parado que a poeira se acumula ali. Aí, artisticamente, eu represento assim, entendeu? O nó é onde o ar não vibrava. E o ventre é onde o ar vibrava. Duas montanhazinhas. Onde tem as montanhazinhas são os nós. E assim por diante. Aí eu comecei a acreditar. Eu vi que não era um delírio de um físico maluco. Tinha algo palpável por trás. O tubo de Kundit nos revela como o ar vibra nos tubos sonoros. Mas o tubo mais famoso, eu prefiro aquela que é... Se bem que essa aqui, deixa eu ver. Ah, ela tem um furinho ali. Vamos ver se é tubo aberto ou tubo fechado isso aqui. É aquilo ali, eu acho. Ou não sei, deixa eu ver. Já estava fechado. Concorda comigo? Alguém tem aquelas coloridinhas que é uma tampinha cilíndrica que ela tem um furinho na bundinha? Ah, eu acho que Essa aqui? eu tô... Deixa eu ver. Essa aí tem furinho. Só que isso aqui eu acho que vai atrapalhar o meu ar. É esse aqui? É, eu não queria quebrar. Essa! Ah! Tá um pouco babado, me perdoe em nome da ciência. Ó, essa aqui, ó, passa ar ali por trás. Então, tem uma restrição. Ela é tubo aberto, acredito eu. Deixa eu ver. Tu viu que mudou totalmente o barulho só de botar o dedo aqui embaixo? Deixa eu ver se eu consigo. Porcaria é essa? Sempre funcionou? Só de botar o dedo ali mudou totalmente a frequência do som, né? Se eu boto o dedinho, eu estou brincando de tubo fechado. Se eu deixo o ar passar ali, tubo aberto. Será que dá para calcular essa frequência? Vamos calcular essa frequência. Vamos calcular mais ou menos que frequência deve ser essa. Certo? Você está bem babado agora. Um pouco babado, em nome da ciência. Ô, professor, Oi. como é que dá a diferença de um lugar estar vibrando e no outro não? Pois então, olha só. Na prática, tu tens que entender o seguinte, ó. Eu peguei lá o meu violão que estava com a corda esticada e parada e produzi um abalo. Aí eu acabei produzindo um vale ali, né? Que vai acabar, a corda vai acabar subindo, isso vai sofrer reflexão lá e vai vir com a face invertida. Porque quando a corda tem extremidade fechada, a reflexão, extremidade fixa, a reflexão é com inversão de fase. E aí a onda refletida no sentido oposto volta e vai tão rápido que o meu cérebro, que só capta coisas que ocorrem em mais de 0,1 segundo, ele enxerga como se fosse uma imagem parada ali, como se a onda estivesse parada, mas ela não está estacionada, ela parece estacionária, certo? O que é o segredo para matar a questão de onda estacionária? O segredo para matar a questão de onda estacionária é tu conseguir achar uma relação matemática entre o tamanho da corda vibrante ou o tamanho do tubo e o comprimento de onda. Comprimento de onda, lembra? Lambda. Se tu sabe relacionar o comprimento de onda e o tamanho do tubo ou da corda, tu vai matar a questão. Porque V igual a lambda vezes F, equação fundamental das ondas, a gente tem que ter ela na manga sempre. Difícil fazer um vestibular sem V igual a lambda vezes F. Peraí.
O segredo, cara, é contar os ventres. Um ventre tem quantos lambdas, meus amigos? Meio. Concorda comigo? É o único segredo que eu preciso. Sabes contar ventre? Claro, 1, 2. E sabes que cada ventre é lambda? Acabou. Quantos ventres tu enxerga? 1. Cada ventre é quanto? E isso é o tamanho da corda, que a gente chamou de 2. Lambda sobre 2 é igual a 3 lambda sobre 2 é igual a... E se fosse o enésimo harmônico? N lambda sobre 2 é igual a L. Generalizamos. Vamos ver o tubo. Meio mais meio? 1. 2. Meio com meio dá 1, né? Concordas que deu exatamente a mesma coisa? É a mesma relação matemática. Tubos abertos e cordas têm a mesma relação matemática entre o comprimento de onda e o tamanho do tubo ou da corda para o enésimo harmônico, para qualquer harmônico. Como eu via isso aqui acontecendo na minha vida, era palpável, e tive um pouco de receio de entender essas figuras, eu pensei, o dia que ele me falar que é um tubo, eu vou fingir que é uma corda, vou fazer a conta e vou responder. É um tubo, é verdade. Eu vou responder. Ou seja, se tu, como eu, se sentiu inseguro com os tubos, podes usar a corda como referência. Porém, o perigo está ali. O perigo está ali, tubo fechado. Só que nós temos uma ferramenta para resolver o tubo fechado. Olha como é que é o formato da onda vibrante no tubo fechado. Vem da onde essas figuras malucas? Experimento chamado... Só para tu não achar que aquele desenho veio do além, entendeu? Isso aqui não é mediúnico, isso aqui é na prática a gente consegue no laboratório ver que o ar realmente vibra daquela maneira. Claro que tem uma interpretação artística ali, né? O ventre é o ar sacolejante, o nó é o ar parado. Observem que no tubo aberto, a parte aberta era sempre meio ventre, né? Agora na parte fechada o ar vai poder vibrar? Não, né? Se ele não vai poder vibrar, é um nó sempre. Beleza? Eu já vi vestibular dando várias figuras e te perguntando qual é que é correta. Então era só ter essa noção, né? De que o ventre está sempre na parte aberta e que o nó está sempre na parte fechada. Esse tubo tem um tamanho L. Só que agora, cara, contar os ventres não vai ser legal, porque vai ter sempre meio ventre. Tu pode continuar usando a técnica, mas eu recomendo pra galera que o pessoal perceba algo interessante. Se vocês perceberam que um ventre é lambda sobre 2, quanto é meio ventre? Lambda sobre 4. Se faz a cesárea, corta o ventre ao meio, lambda sobre 4. O ventre inteiro é lambda sobre 2. Ventre cortado pela metade, lambda sobre 4. Portanto, o segredo do tubo fechado é contar de meio em meio ventre. 1, e esse meio ventre vale quanto? Lambda sobre 4. É esse o risco, hein? Esse é o risco da questão. Isso é igual ao tamanho L do tubo. Faz a cesárea. Faz a cesárea. Corta o ventre ao meio. Quantos meios ventres? 3. Lambda sobre 4 é igual a L. Faz a cesárea. Corta o ventre ao meio. 1, 2, 3, 4. 5 lambda sobre 4 é igual a L. Se eu chamo esse de primeiro harmônico, esse deve ser o... Pode parecer babaquice assim, professor. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tem o primeiro tipo. Aí o segundo tipo o cara chama de terceiro, porque na fórmula apareceu um 3. Não é numerologia, meu querido, é física. A gente chama de terceiro harmônico porque, por exemplo, se a frequência desse cara é 1000 Hz, a desse vai ser 3000. Então é um nome justo dizer que é terceiro harmônico, né? Ou seja, o harmônico tem uma frequência proporcional ao seu número. Se eu te falo que o terceiro harmônico de um tubo fechado é 6000 e te pergunto qual é a frequência do quinto harmônico,
6.000 a frequência desse tubo, quanto que esse emite? 10, parabéns. Se esse é 6.000, divide por 3, dá 2.000. E se o quinto harmônico, a frequência é 5 vezes maior, 2.000 vezes 5, 10.000. Ou seja, tu vê, né, chamar de primeiro, terceiro e quinto é para te ajudar, não é para te ferrar. Tu acredita que a UDESC esses dias pediu qual era a frequência do terceiro harmônico e respondeu como se fosse o quinto? No gabarito teve que se retratar depois e arrumar o gabarito da questão. Eles chamaram de primeiro, segundo e terceiro, cara. Os físicos da UDESC. O mundo todo chama de primeiro, terceiro e quinto. Eles quiseram inovar. Claro que acabaram, né, ficando um pouco envergonhados, porque o mundo todo chama do jeito certo, né, do jeito óbvio. Então não é numerologia, não é para bonito, é para ser didático. Tubos fechados só possuem harmônicos ímpares. Para o enésimo harmônico, como é que ficaria a fórmula? N lambda sobre 4, só que N é um número. Pronto. Te juro, cara, com essa dica que eu te dei, e o V igual a lambda vezes F, provavelmente tu não vai perder nenhuma questão dessa brincadeira. É isso que a gente precisa de tubos sonoros para matar as questõezinhas. Aí tu vê, né? Ele pegou os resultados que eu te mostrei, juntou com V igual a lambda vezes F. Então eu posso, né, isolar o lambda aqui, por exemplo, isolar numa, e achar a relação entre a velocidade e o tamanho da corda, né? A apostila fez isso, o vestibular não fará isso. Aliás, essas relações que eu te mostrei, o vestibular não vai trazer. O vestibular vai te trazer só o V igual a lambda vezes F. Tu é que tem que saber que um ventre, meio lambda e meio ventre, só isso. Saber contar quantos tem. Pronto. Tá? E depois V igual a lambda vezes F. Geralmente as questões de tubos envolvem esse finalzinho também. Então tu vê, já daria para tu arriscar questõezinhas das páginas. Anota aí a tarefa mínima desse nosso bate-papo. Ó, para não ficar pesado, vamos fazer a página 6. Página 6 e página 4 da primeira aula. Página 12 e 13 da segunda aula. Tu vê, cara, eu até achava que eu já tivesse falado para vocês da fórmula de Taylor. Tem um comentário ainda aí sobre essa aula da física D, antes de falar do efeito Doppler. Tem um último comentário. Não deduzi para vocês então a fórmula de Taylor ainda, né? Vê se tu reconhece essa fórmula aqui, ó. Se eu tenho uma certa corda, essa corda está amarrada na parede, por exemplo. Eu estou puxando essa corda com uma certa força. Essa corda ela tem uma certa massa. E ela também tem um comprimento. Nós chamamos de densidade a grandeza massa sobre... Mas tem uma outra grandeza que a gente chama de densidade linear, que é massa sobre comprimento. Por exemplo, uma corda de navio tem alta densidade linear. Tipo, sei lá, 2 kg por metro. Um metrinho tem 2 kg de corda, porque é uma corda grossa. Uma corda de varal, ou um nylon de pescaria tem, sei lá, 2 gramas, 1 grama por metro, se muito menos ainda. Meia grama por metro. Baixa densidade linear. Se eu pego e sacudo essa corda, gerando, por exemplo, um pulso em forma de crista, tu deves concordar comigo que esse pulso se propaga para frente, né? Do que será que depende a propagação desse pulso, a velocidade de propagação desse pulso? Tu acha que se eu puxar a corda mais forte, a velocidade de propagação do pulso é maior ou é menor? Menor? O que faz a corda descer? O fato dela estar esticada, né? Se eu deixo a corda frouxa e sacudo ela, ela sacode e não tem por que ela voltar, né? Ela volta para a posição original porque eu estou forçando ela, né? Ou seja, quanto maior a força com que eu puxo a corda, mais a crista tende a baixar. E mais velozmente a perturbação vai se propagar. Uma maneira de tu perceber isso é quando quem tem violão em casa apertar a tarraxa do violão. Quando tu aperta a tarraxa do violão, a frequência fica, o som fica mais agudo, ou seja, a frequência aumenta, né? Se a frequência aumenta,
É porque a velocidade é uma igualdade, né? Se o lado direito aumenta, o lado esquerdo aumenta também, considerando que é o mesmo harmônico. Então o mediona não mudou. Eu falo isso, que se um toca violão, ele se toca disso e usa essa ideia no vestibular, entendeu? Ah, realmente eu vou afinar meu violão, eu aperto a corda, vai ficando tim, 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 antes dela arrebentar. Então quanto maior a força de tração na corda, maior é a velocidade de propagação e justifica o fato do som ficar mais agudo para quem já prestou atenção na afinação de um violão. Se eu dobro a força de tração, a velocidade não dobra, ela aumenta só a raiz de 2. Se eu quadruplico a força de tração, a velocidade dobra. Se eu aumento em 16 vezes a força de tração, a velocidade quadruplica. Se eu aumento em 25 vezes, a velocidade quintuplica. Que conta que eu estou fazendo? Raiz. E o que tu acha? Uma corda mais densa, ela vai fazer o pulso propagar mais rápido ou mais lentamente? Se a corda é uma corda de navio e uma corda de varal, eu vou lá e sacudo a corda de navio e sacudo a corda de varal. Qual que tu acha que a propagação vai se propagar mais rápido? É porque ela tem menos inércia, então ela vai e vem mais rápido. A corda de navio, como ela tem inércia, como ela tem grande massa, certo? Ela oscila mais lentamente. Tu vê, eu gostaria muito de poder deduzir a fórmula para ti, que é uma das deduções bonitas e desafiadoras. Mas eu prefiro, de repente, sobrando uma última aula para fazer uma dedução de despedida, do que não te contar a utilização e a ideia por trás da fórmula. Fórmula de Taylor. A dedução dela, que nós faremos logo, nos permite calcular que a velocidade de propagação do pulso na corda é diretamente proporcional à raiz quadrada da força de tração e inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade linear da corda. Densidade linear. Então, fórmula de Taylor. Força de tração e velocidade de propagação da onda. Velocidade de propagação da onda na corda. Só serve para corda, professor? Sim, a fórmula de Taylor é só para ondas em corda. Meu querido, V igual a lambda vezes F. Onda estacionária e Taylor, é só ir para a marcenaria e tu vira um luthier. Dá para construir o violão. É exatamente com essas três equações que o construtor do violão sabe aonde colocar cada traste para quando tu apertar naquela posição, a corda ficar com um tamanho diferente do original e emitir uma frequência diferente, uma nota musical diferente, específica. Então tu vê, né, cara, com essas três equaçõezinhas. Que três, professor? V igual a lambda vezes F, nem se fala. Essa outra equação, que pode ser tanto desse jeito para os tubos M lambda sobre 2 igual a L. É a generalização, né, para o enésimo harmônico, tanto para a corda quanto para tubo aberto. E N lambda sobre 4 igual ao tamanho do tubo é a generalização para o enésimo harmônico ímpar do tubo fechado. Então, 4 equações, né? Só que essas duas, na verdade, é uma única ideia. Basta lembrar que um ventre meio lambda e fez a cesárea, lambda sobre 4. Pronto. Fica à vontade. Galerinha, falta um último comentário para a gente dizer que a gente falou da matéria toda da física 9D, que é o efeito Doppler. Uma coisa muito importante de a gente discutir.